a defesa de mestrado do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional, PROEF, do candidato Luiz Antônio Pereira, com o título Os Jogos Sociomotrizes de Cooperação e suas implicações na indisciplina discente. Quero desde já agradecer a participação dos membros da banca, professora doutora Lilian Aparecida Ferreira, do Departamento de Educação Física da Unesp de Bauru, como membro externo ao PROEF, e o professor doutor Osmar Moreira de Souza Júnior, como membro interno do PROEF e coordenador do nosso polo de São Carlos. Então, quero mais uma vez agradecer a presença, né, e a participação de todos aqui, ok? Então, a partir de agora, Luiz, você tem em torno de 30 minutos para fazer a sua exposição, tá? E eu vou fechar meu microfone para não interferir. Qualquer coisa a gente volta a se falar. Boa apresentação. Tá. Obrigado, irmão. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Estou muito feliz que vocês estejam aqui comigo. Fico agradecido de coração. Muito obrigado a todos. Como o Glauco disse, o nosso trabalho tem o nome de Os Jogos Sociomotrizes de Cooperação e suas implicações na disciplina discente. Fiz um pequeno sumário, né? Vamos trabalhar os objetivos, depois falar sobre os jogos sociomotrizes de cooperação, a diferença entre jogos sociomotrizes de cooperação e jogos cooperativos, a trajetória metodológica, a análise e discussões dos dados, e as 4 categorias que a gente conseguiu fazer, as considerações finais, referências e agradecimentos. Primeiramente, para falar do nosso trabalho, temos que mostrar para vocês quais foram os nossos objetivos durante o nosso projeto. Então, primeiro, foi identificar situações de disciplina em uma turma, identificar situações de disciplina em aulas de educação física em uma turma do ensino fundamental. Particularmente, foi uma turma de 5º ano, tá? Do ensino fundamental 1. Outro objetivo nosso foi analisar se a vivência e a aprendizagem com os jogos sociomotrizes de cooperação podem auxiliar na percepção e reflexão dos alunos sobre a disciplina escolar em aulas de educação física. Primeiro vamos fazer uma definição do que seriam jogos sociomotrizes de cooperação, né, para vocês terem uma ideia do que tipo de jogos nós estamos falando. Então, os jogos sociomotrizes de cooperação são jogos que acontecem quando a prática corporal ocorre numa dinâmica na qual todos os membros do grupo buscam alcançar junto os mesmos objetivos. Então, dentro dessas atividades, todos do grupo sempre buscavam atingir um objetivo comum, que era um objetivo do jogo, determinado jogo, que era atingir um objetivo comum a todos. Nesse caso, nesse fator, a competição, os jogos sem competição ficaram excluídos desse tipo de jogos, né? Todas essas atividades eram feitas com jogos envolvendo a cooperação, entre aspas, em estado puro, né? Sem nenhum tipo de competição. As atividades em que todos tinham que atingir um objetivo comum. Porém, para fazer a revisão bibliográfica, nós tivemos um pouco de dificuldade, porque o próprio título, né, Jogos Sociomotrizes de Cooperação, não produzia muito, não conseguia achar nenhum artigo com esse título. Então, que nós fizemos a revisão em cima dos jogos cooperativos, junto com alguns trabalhos que foram, além de ser trabalhado jogos cooperativos, também o tema da indisciplina, né, que é o tema que nós usamos para o nosso mestrado. Então, alguns estudos que fizeram esse trabalho com jogos cooperativos e indisciplina, né, foram alguns que a gente pode citar aqui, entre eles o Urlich Santos, um trabalho de 2008, o Neto e o Valdon, um trabalho de 2010, o Veller Teixeira, 2012, e o Cantatem, 2013. Todos esses são trabalhos envolvendo os jogos cooperativos e indisciplina. Mas vocês podem estar se perguntando, né, qual seria a diferença entre os jogos sociomotrizes de cooperação e jogos cooperativos? Porque você está envolvendo a cooperação nesse tipo de jogos, né, então, teoricamente, seria a mesma coisa. A gente faz essa diferença em relação ao referencial teórico que nós adotamos. A gente trabalha com referencial teórico da praxeologia motriz. Bom, a praxeologia motriz ela foi criada, né, pelo francês Pierre Barleba na década de 60, né, e ele tem uma classificação um pouco diferente em relação à classificação de jogos, né, que foge um pouco ao padrão desse que a gente é mais usual a nós, né, de jogos individuais e de jogos coletivos, né. Ele faz uma classificação diferente, então a gente
usou para classificar os nossos jogos a definição definida por Parlebas, né, dentro da praxeologia motriz. E é claro que a gente também, evidentemente, usou alguns trabalhos do Broto, né, do Broto e do pessoal do Broto que trabalham com jogos cooperativos, porém a nossa preferência foi pelos jogos, foi pela praxeologia motriz, até para poder destacar alguns pontos que foram positivos, tanto no trabalho do Broto, como negativo, né, fazer também manter uma visão um pouco distanciada, no sentido de poder fazer uma crítica, né, tanto positiva quanto negativa ao trabalho do Broto. Então, assim, analisando os trabalhos que a gente tinha, né, que a gente pôde para poder fazer essa crítica, a gente primeiro viu os aspectos positivos dessa metodologia, né. Então, ela tem algumas coisas muito interessantes, né, como não valorizar o fato de ganhar ou perder, evitar a eliminação dos participantes, procurando manter todos inclusos até o final do jogo, e principalmente que a crítica que eles fazem, que é mais exacerbada, né, é evitar a estimular a competição exacerbada. Eles fazem uma crítica muito às vezes, forte, até para alguns autores um pouco exagerado, para algumas pessoas exagerado, e essa crítica aos jogos envolvendo competição, né, somente tentando associar ao sistema capitalista, e é tudo que esse sistema faz que é competitivo, né, e elimina, às vezes, uma participação mais solidária, mais cooperativa, né. Porém, também, é claro, evidentemente, como toda proposta, ela apresenta também aspectos negativos, né, principalmente uma dos pessoais que fazem essa crítica aos jogos cooperativos é também a crítica exagerada em relação aos jogos competitivos, porque esses autores consideram que é uma crítica muito exagerada em relação aos jogos competitivos e, principalmente, uma pouca definição em relação à fundamentação teórica dos jogos cooperativos, né? Somente eles não fazem uma visão de quem tem eles não fazem uma análise muito profunda de outros autores que têm uma visão mais detalhada sobre os jogos envolvendo competição, né? Que destacam os aspectos positivos desses jogos, né? Norbert Elias, por exemplo, e esses críticos fazem essa crítica ao trabalho dos jogos cooperativos, né? Tanto na questão de falar que é exagerado a forma como eles criticam a competição, e também um pouco de falta de fundamentação teórica, né? Outros também é um trabalho interessante que fala que, às vezes, o trabalho com jogo cooperativo pode levar os sujeitos a serem pessoas dóceis, pacíficas, diante de situações antagonistas, porque como é difícil o trabalho, sempre essa ideia de cooperação, de aceitação de alguns fatos, esquecem que existe uma relação de conflito, de competitividades e desejos que precisam ser analisados também, né? Isso pode tornar as pessoas dóceis, alguma coisa desse tipo, né? Bom, vamos falar um pouco da nossa trajetória metodológica. A nossa pesquisa compreendeu uma análise qualitativa, do tipo pesquisação, ao qual o professor intervia, né, através de uma unidade didática, e essa unidade didática teve como nome os Jogos Sociomotrizes de Cooperação, e por um período equivalente a 8 aulas, que deu um mês. Perdão. A população da pesquisa constituiu-se uma turma do 5º ano do ensino fundamental de uma escola pública aqui da cidade, tá? Essa turma foi escolhida porque ela vinha desenvolvendo há algum tempo muitos problemas de disciplina, tanto na minha aula como na aula de outros professores. Então, quando a gente foi definir uma turma para poder trabalhar, nós decidimos escolher essa turma do 5º ano, já visto que ela estava com os casos de disciplinas um pouco assim, e aí nós preferimos trabalhar com ela, né? E para ajudar no nosso trabalho metodológico, nós usamos 2 instrumentos que foram muito importantes, que foram extremamente essenciais e ajudaram muito, né? O primeiro foram os diários de aula, e todas as aulas que nós fazíamos, nós anotamos tudo o que acontecia, né? Tanto as respostas das crianças, algumas as atitudes que eram tomadas durante o processo, e o outro foi as rodas de conversa. Essas rodas de conversa foram interessantes porque elas foram sempre realizadas em todas as aulas, tanto no começo, né, no começo da aula, como no fim da aula, tá? Então, nós colocamos a roda no começo para definir alguns objetivos, conversar, desenvolver o diálogo, fazíamos algumas atividades, fazíamos um jogo que era pertencente àquela aula, e depois, no final, nós retornávamos à roda de conversa
e aí discutíamos o que foi vivenciado, o que a gente poderia fazer para as próximas aulas, e aí foi desenvolvido dessa forma, tá? Nós tivemos a aprovação no comitê aí, que permitiu que a gente pudesse continuar com o nosso projeto. Construímos algumas análises de categorias. No caso aqui, nós fizemos 4 análises de categorias, a qual eu vou falar para vocês aqui, uma por uma, para vocês conhecerem. A primeira foi a disciplina nas aulas de educação física. A segunda foi a construção de regras e valores atitudinais. A terceira, os jogos sociomotrizes de cooperação. E a quarta, a apresentação da proposta e reflexões sobre as atividades vivenciadas na aula. Então, vamos comentar um pouco sobre a primeira, né? Todos aqui eu vou falar de algumas coisas que aconteceram e dar alguns exemplos com os diários de aula, né? Algumas falas que aconteceram durante as aulas que foram registradas, ou situações que foram registradas nos diários de aula. Então, durante o processo de intervenção, identificamos os seguintes problemas em disciplina na turma pesquisada. Então, como nosso objetivo primeiro era identificar alguns problemas de disciplina que a turma tinha, né, na análise, então, nós identificamos 2, mais especificamente 2. O primeiro foi a resistência quanto à proposta do professor, né, e a segunda, bagunça, conversas paralelas, agressões verbais e xingamentos. Trataremos de analisar cada uma em específico, usando os trechos de diário como exemplos. Em relação à resistência quanto à proposta do professor, né? Então, nós temos aqui uma parte do diário que vai dizer assim: ao descerem para a quadra, pedi para que os alunos se sentassem, para que pudéssemos conversar sobre as atividades propostas. Quando se sentaram, um aluno disse se eu daria basquete. Argumentei que estávamos trabalhando com jogos cooperativos, o que eu já havia explicado isso várias vezes para a turma. Ele reclamou dizendo que era chato, que não iria participar. Isso aconteceu numa aula, né, na aula 7. Aí, umas das justificativas que a gente pode dar a esse problema, né, dos alunos, às vezes, quererem fazer um confronto com o professor, entre a proposta do professor e aquilo que eles querem, às vezes isso acontece, né, muito em relação à visão distorcida por parte dos alunos, quanto dos professores da própria escola em relação à educação física, né? Muitos alunos veem como um momento de lazer e descontração, principalmente um desejo de fazer as atividades que eles mais gostam, né? No caso, eles sempre brigavam, né? Era um jogo de interesse que eles tinham, né? De querer jogar futebol, basquete, e às vezes não seguiu o cronograma que nós havíamos propostos, né? Para desconstruí-lo, é preciso que o professor atue junto com os alunos, demonstrando que as aulas de educação física são importantes. Isso nós sempre fazemos, dávamos ênfase muito, né, esse trabalho que tem que ser desenvolvido para o seu desenvolvimento, que a mesma é um componente curricular como os demais, e, portanto, deve trabalhar os diversos saberes envolvidos. Acredito que os alunos têm essa noção, muitos têm uma noção de que a educação física é importante. É que esse desejo de até sair da classe, né, se libertar e ver na aula como um momento de poder soltar suas energias, cria uma certa complicação, às vezes, com o professor, principalmente quando a classe tem algum problema em relação à disciplina. Necessário para que isso aconteça, para que a gente melhore as relações, conscientizar os alunos explicando sobre o tema da aula, e quando essas práticas podem promover benefícios para todos que dela participarem. Deve estabelecer o diálogo com os alunos, estimulando a curiosidade e o interesse nas aulas, porque a gente tentava a todo momento fazer, né? Tanto é que nesse trecho do diário a gente mostra isso. Primeiro eu perguntei o que eles tinham achado da atividade. Uma aluna disse que gostou, e uma outra disse que a atividade foi muito legal. Um menino falou que era difícil de fazer o nó. Era uma atividade que nós estávamos fazendo, aquele jogo cooperativo do nó humano. Porque todo mundo soltava a mão. Falei que a atividade do nó era muito difícil, e que se não conversassem entre si, eles teriam dificuldade em desfazer o nó. Tá? Outro problema que nós tínhamos, que a turma tinha, né, que foi identificado por mim, que também era uma coisa muito complicada, era em relação à bagunça, conversas paralelas, agressões verbais e xingamentos. Esse problema criava uma situação em que o desenvolvimento das aulas demorava a ser estabelecido. Ou seja, há um gasto muito grande de tempo tentando manter a classe quieta e prestando atenção ao tema que o professor queria desenvolver. Nós tínhamos um problema, como era uma classe uma classe disciplinada, então quando nós descíamos para a quadra ou para a sala de ginástica, que foi uma sala que eu usei bastante também lá na escola,
nós tínhamos um problema que eles vinham muito agitados, então até você conseguir fazer com que eles se sentassem, formassem a roda, começar a desenvolver o tema, às vezes você tomava um tempo da aula um pouco grande e fazia com que a gente tivesse, às vezes, que ir controlando essas situações e ficava um pouco complicada, né? Mas porque, às vezes, as aulas diminuíam do tamanho, né? O tempo era menor, então elas, às vezes, ficavam e pouco tempo, né? Corriam um tempo que eram gastos dessa forma, tendo que chamar a atenção, conversando, tudo mais. Um exemplo disso, depois que todos já estavam sentados, precisei chamar a atenção da turma, porque muitos se distraíam por qualquer coisa. Começavam a falar com o vizinho ou a xingar algum outro colega, qualquer motivo banal. Aí, o Silva, um dos autores que a gente tomou como referência, ele fala sobre esse tipo de comportamento, né? Os comportamentos de disciplina podem, dependendo da frequência que ocorrem em uma sala de aula, perturbar significativamente a relação pedagógica, afetando as aprendizagens e a socialização dos alunos. Então, discutindo um pouco essa questão dos problemas identificados na categoria 1, para a gente poder melhorar essa questão, não só que a gente tentou melhorar lá, mas em alguém que possa vir ter problemas desse tipo, né? A abrangência dos conteúdos, práticas diversificadas, incentivo por parte do professor, estimulando a participação dos alunos na aula. Enquanto a bagunça, conversas paralelas, agressões verbais e xingamentos. Acreditamos que estratégias metodológicas e didáticas diferenciadas, né? Conteúdos atraentes que estimulem a participação de todos. O professor deve estar aberto ao diálogo, evitando autoritarismo. A gente tentava sempre trabalhar essa questão do diálogo, né? Desenvolver bastante com os alunos, principalmente nas rodas de conversa, o diálogo. Conscientizar que a educação física possui os conteúdos que são necessários de aprender e o professor tendo organização, planejamento e confiança ao ensinar, né? Isso é muito benéfico e ajuda a melhorar esses problemas de disciplina, tanto na nossa turma, como em outras turmas de outros professores, caso venha a acontecer isso. O segundo foi a construção das regras e valores nas aulas de educação física. Então, paralelo aos jogos sociomotrizes, nós criamos situações que pudessem potencializar, né, a questão da construção, da reflexão, das crianças pensarem sobre o problema da disciplina, analisarem, né, e mesmo oferecerem soluções para que esses problemas possam, pelo menos, amenizados ou até resolvidos, né? Então, desenvolvemos estratégias junto aos jogos sociomotrizes. Aí nós criamos uma sequência, né, dentro dessas aulas. A primeira foi a criação do checklist dos principais problemas de disciplina identificados pelos alunos. O segundo foi construções de regras coletivamente. O terceiro foi um livro de infrações com a punição aos descumprimentos das regras. Vamos falar agora deles, né? Então, a criação do checklist dos principais problemas de disciplina identificados pelos alunos. Então, nós, nas primeiras aulas, nós sentamos para as rodas de conversa, e aí eu propus, né, junto com os alunos, de nós pensarmos sobre os nossos problemas de disciplina, sobre os problemas de disciplina que a classe vivenciava, e disso nós construiríamos um checklist para poder ter uma noção de quais os principais problemas que eles identificavam, que eles achavam que era, né? Nessa construção, nós chegamos a seis problemas que eles identificaram como maiores que eles tinham na sala, né? Então, a primeira que eles identificaram, tudo isso foram decididos entre eles e comigo também, com a minha participação. A primeira foi a falta de respeito, a segunda foi a falta de educação, a terceira, o bullying, a quarta, conversas e brincadeiras paralelas, a quinta, homofobia, e a sexta foi a falta de atenção. Então, esses foram os principais problemas que os alunos identificaram que eles tinham na classe, né, em relação aos problemas de disciplina que eles vivenciavam na sala. Depois que a gente identificou esses problemas, aí propomos aos alunos, né, fizemos juntos a construção de regras coletivamente. Decidimos que regras nós íamos determinar para poder tentar amenizar esses problemas ou até mesmo resolvê-los, né? Depois de definir o checklist, foram realizadas as construções das regras.
Então, eu vou citar um trecho do diário aqui para vocês. Coisas foram sendo faladas e coloquei nesta lista 3 regras: ser amigável, levantar a mão para falar e obedecer os professores. Perguntei se eles estavam de acordo com o que eu havia escrito, mas muitos continuavam fazendo muito barulho quando eu tentava falar. Comecei a perguntar se eles concordavam. Pedi para que levantassem as mãos para que pudéssemos verificar se eles concordavam com o que estava sendo escrito no cartaz. Nessa, acabamos ficando em 5 regras. Aí os alunos definindo 5 regras como as regras mais importantes a serem respeitadas pela classe. Ainda que muitas regras parecem sejam muito parecidas, ainda tomamos elas como elas porque foi uma decisão coletiva dele, entre nós, né? Então, levantar a mão quando falar. A segunda foi ser educado com todos. Depois que estabelecemos essas regras a serem seguidas, propomos também, junto com os alunos, de construir um livro adesão a regras que eles construíram, né? Então, a gente debateu um livro de punições juntos, coletivamente, né? Definindo o que poderia ser tomado como punição, e geralmente, nessa questão, ficou definido que quem fizesse o descumprimento da regra ficaria uma aula sem participar, né? Assim, não participaria da próxima aula. Como estabelecemos as regras, propus aos alunos que criássemos um livro de infrações. A regra sofreria algum tipo de punição. Disse que nós iríamos estabelecer um livro de infrações. Quem descumprisse não participaria da próxima aula. Perguntei para eles o que poderia ser colocado como infração e quantas infrações seriam necessárias para ficar fora da próxima aula. Perguntei o que seria uma infração. Uma aluna respondeu que era quando não fazia o que o professor mandava. Disse que para ela também seria isso, mas o que mais poderia ser definido como uma infração? Ela então respondeu: faltar com respeito. Outros começaram a entrar no meio dizendo brigar, bater, xingar, não respeitar o professor. Aí, qual que é a importância de estabelecer com os alunos as punições, né? São para que os mesmos, eles se sintam comprometidos com as regras, e não tomem como os arbitrários, ou seja, como uma imposição do professor que decidiu que aquelas regras, aquelas infrações foi um desejo do professor. Ou seja, mas uma construção coletiva, né? Fazendo com que eles se sintam comprometidos, né? É preciso que compreendam que elas são, principalmente, fazer com que os alunos compreendam que elas são importantes no desenvolvimento das relações de convivência. Ou seja, a sociedade é criada por regras, né? E todos os cumprimentos das regras também há infrações. E é importante que os alunos entendam isso, né? E junto com esse processo de construir essas infrações, que eles se tornem mais comprometidos com as regras. Um instrumento importante durante o processo. Aí eu vou falar sobre um instrumento que foi muito legal, importante, né? Que foi da nossa metodologia, que foi as rodas de conversa. Em princípio, foram um pouco difícil o estabelecimento dessas rodas, mas com o tempo elas foram melhorando e se tornaram, assim, fantásticas. Assim, ajudou a construir diálogos bem interessantes. As rodas de conversa foram importantes para o desenvolvimento dos diálogos. Porém, sua introdução no início levou um tempo, até que os alunos se familiarizassem com ela. Havia muita questão deles quererem já ir para a quadra e já começar as atividades corporais, né? Um pouco de dificuldade de parar para conversar, mesmo que anteriormente eles faziam isso, mas quando foi um processo mais elaborado, tiveram um pouco de dificuldade no começo, tá? Alguns alunos ficaram me questionando se iríamos ficar ali conversando, não íamos brincar. No entanto, depois de um tempo, contribuiu muito para os debates e reflexões sobre os problemas da indisciplina. Um exemplo, ela concordou, lancei a mesma pergunta para a roda. Os alunos começaram a responder, um aluno disse que era o bullying o principal problema, outro que era a falta de educação. E as respostas foram seguindo, falta de respeito, falta de educação, bullying, homofobia, falta de respeito com o professor. Esses eram geralmente os diálogos que nós fomos desenvolvendo durante as rodas de conversa. Instrumento muito importante, acho que vale a pena ser usado com bastante frequência, porque ele é muito significativo. E também contribuiu para os alunos refletirem, opinassem, dando até possíveis soluções para os problemas que haviam em relação à indisciplina, né? Um caso desse foi quando eu perguntei: a indisciplina atrapalha as atividades? Como resolver? Aí uma aluna disse: atrapalha, tem que ficar quieto.
Outro aluno disse, precisa ter comportamento, mas a classe não tem. Aí eu perguntei, não tem? Não. E como melhorar? Deixando de castigo, não trazendo mais para a aula. Entendo. Isso é um jeito de acabar com a indisciplina? Pode ser, mas não chegamos a... Eles sugeriram muito mais coisas, né? Por exemplo, levar para a direção, chamar o pai, chamar a mãe. Eles tinham engraçado que quando a gente pensa, eles têm uma visão também muito como, às vezes, de alguns professores, né? Como um reflexo também de alguns professores, que é mandar para a direção, chamar o pai, coisas desse tipo, né? E as rodas também contribuíram para discutir valores atitudinais, principalmente o respeito mútuo, o companheirismo e até a questão da orientação sexual que foi debatido numa dessas rodas, né? Mas vocês não acham que o respeito tem que ter com qualquer pessoa? E não somente por causa da punição? Outra aluna respondeu, sim, tem que ter mas quando não tem que chamar os pais. Mas é importante o respeito sem ter que punir? Porque todo mundo merece respeito. Sim, disse o menino, e completou que tinha que ter com todo mundo. Esses debates eram muito interessantes, muito significativos. Teve uma situação interessante que eu coloquei aqui como um debate interessante, que foi desenvolvido em mais até de uma aula, né? Aconteceu no final de uma aula, e depois eu trouxe de novo para uma próxima aula para que eles pudessem discutir, que foi o tema da homofobia, né? Um dos meninos da sala se dizia vítima de homofobia pelos alunos. Nós colocamos esse tema nas rodas de conversa e debatemos sobre eles. Temos discussões bem interessantes. As discussões sobre esse tema produziu diálogos relevantes durante as aulas. Homofobia? Então, eu perguntei para ele se havia isso na classe. Ele me disse que sim, que os meninos faziam homofobia com ele. Perguntei para a classe e algumas meninas disseram que sim, outros meninos disseram que não. Interessante, depois dessas discussões, aí a classe acabou, boa parte da classe, a classe assumindo que provocava, né, realizava situações de homofobia com esse menino, né, isso eles debateram, entraram num consenso que eles praticavam mesmo, boa parte dos meninos principalmente, e aí nós começamos a trabalhar a questão de como poderia se resolver isso, né, com respeito ao fundamental e tudo mais. Eu achei muito interessante, coloquei aqui, a forma como um aluno ofereceu a solução para esse problema. Indica que alguns alunos tinham consciência da importância de combater esse tipo de discriminação, né? Direcionei a conversa para esse menino, questionando, você se sente discriminado quando te chamam assim? Ao qual ele respondeu que sim. Insisti com a classe, dizendo se eles praticavam mesmo tais atitudes de preconceito. Muitos responderam que sim. Então eu disse, como poderiam acabar com esse tipo de preconceito? Uma menina, muito apegada e bem sensível ao aluno, disse, respeitando o próximo. Achei essa definição fantástica e bem legal. Depois a gente entrando numa terceira categoria, né, que foram os jogos sociomotrizes de cooperação e a percepção dos alunos. A percepção dos alunos em relação aos jogos sociomotrizes de cooperação e primeiro analisando, fazendo também uma analogia, se esses jogos de cooperação conseguiam fazer com que eles percebessem alguma relação com a disciplina. E a gente acreditou que sim, de uma certa forma, fizeram eles perceberem essa relação com a disciplina, né? Fiz uma pergunta, se eles acreditavam que aqueles tipos de jogos de cooperação, poderiam ajudar a melhorar a disciplina. O menino respondeu que sim. Perguntei para outro menino, ele respondeu que sim, porque eram jogos que todos tinham que participar. Participar? Sim, um ajuda o outro. Vocês concordam? A maioria disse que sim, que concordavam. Eles tinham uma visão muito interessante sobre os jogos envolvendo cooperação, né? Era essa questão de ajudar, de participar. Tanto é que o verbo mais falado quando se perguntava isso era ajudar, né? Sobre os jogos cooperativos. Os jogos de cooperação, perdão. É interessante também uma coisa bastante interessante, apesar de ser jogos todos envolvendo cooperação, todo mundo buscando um objetivo comum, é de se salientar que o aluno traz, né, uma lógica externa, né, que é a sua relação com o meio externo a ele, e nas suas relações de vivência, na sociedade e tudo mais, né, das relações com as pessoas, né. Essa é a lógica externa. E como essa lógica externa interferia também nas relações dos jogos, né? Isso produzia, apesar de ser jogos cooperativos, com a ênfase na cooperação, relações de conflitos, né?
Os jogos e as situações de conflitos. Quando o aluno foi tentar subir e não conseguiu, o menino do grupo falou um palavrão para ele. Pedi a ele não falar palavrão, mas sim ajudar o seu amigo. Ele ficou olhando e disse que o outro era tonto. Disse que não tinha ninguém tonto, mas se ele tentasse ajudar o seu amigo, ele conseguiria. Procurando também sim, com os alunos, né, a prática do diálogo freiriano, né, estimular o diálogo, a conversa, a participação, e sempre nas soluções dos problemas a gente tentava intervir. Chamei os dois para conversar, falei sobre a necessidade de parar com esse tipo de comportamento, que era para eles serem amigos. Bateu o sinal neste momento, um aluno saiu resmungando. Pedi para ele voltar, conversei ainda um pouco com eles e pedi para todos levarem a cadeira de volta para a sala. Então, sempre estabelecendo uma relação de diálogo, né? E também, nesses jogos, a gente procurou também muito produzir reflexões sobre a importância do trabalho em equipe e a cooperação, né? Eles percebessem essas relações de trabalho em equipe, de cooperação. Tentei fazer que falassem mais um pouco. Perguntei a uma aluna se ela sabia o que era cooperação. Então, me respondeu que era ajudar o outro. Perguntei também se era preciso cooperação nas atividades que fizemos. Ela falou, sim, porque todo mundo precisa ajudar. E também uma análise também de se eles percebiam, né, que a indisciplina, os casos de indisciplina na sala, prejudicava a participação no coletivo, né, e muitos tinham essa consciência que prejudicava assim. Você, R, pode falar? É que tem muita bagunça, não dá para trabalhar em equipe. Os meninos não ajudam, eles mexem com as meninas. Na sala, vocês também têm dificuldade para trabalhar em equipe? Tem muita bagunça. Sim, ela respondeu. Outra, a última categoria que nós fizemos foi a apresentação da proposta e reflexões sobre as atividades vivenciadas, né? Primeiro nós buscamos a análise prévia sobre os conhecimentos dos alunos, né? Eles sabiam que eram jogos cooperativos. No princípio, a gente adotou jogos cooperativos pela familiaridade do nome, né? Depois nós fomos colocando jogos sociomotrizes de cooperação e explicando para eles o que eram isso. Nesse momento, perguntei aos alunos o que seriam jogos cooperativos, se eles sabiam o que eram esses jogos. Alguns alunos responderam juntos e de forma desordenada a esta pergunta. Alguns disseram que era para ajudar, outros colaborar com cada um. E as dificuldades iniciais, né, em relação a esses jogos, em relação a atividades, né, que eles tinham muito mais desejo em participar em atividades competitivas, né. Quando a gente iniciou o trabalho com cooperativa, tivemos um pouco de dificuldade no começo, mas depois depois que eles perceberam as atividades, eles foram gostando e se entregaram bastante aos jogos, né. Mas depois de um tempo, alguns meninos decidiram sair da atividade e foram se encaminhando para fora da brincadeira. Perguntei por que eles estavam saindo. Um aluno me respondeu que não queria mais. Mas a gente procurava muito, né, promover a participação espontânea a participação espontânea do aluno, através mostrando a atratividade das aulas, né. Os meninos que estavam de fora quiseram participar. Sempre que eles vinham assim, depois eles vinham querendo participar, porque eles achavam estava legal. Então eu disse que se eles voltassem, era para participar sem atrapalhar. Eles responderam que não iriam atrapalhar. Acabaram também se empolgando com a brincadeira e realmente se entreteram com a atividade. Outra coisa que nós fizemos depois, assim, ver como foi a aceitação desses jogos pelos alunos, né? Perguntei sobre as atividades, com jogos, se eles já haviam gostado. A maioria disse que sim, mas alguns meninos disseram que bola era mais legal. Perguntei aos meninos que as atividades que eles fizeram não foram legais. Aí os meninos, mas não todos, responderam mais ou menos. E um respondeu algumas. Apesar dessas falas parecerem que eles não... Às vezes dá essa bastante impressão que eles não gostaram, mas no campo, dentro das atividades em si, quando você as realizava, você via que eles se empolgavam muito, gostavam mesmo. E participavam com muito gosto, participavam de uma maneira até bem bacana. Eu vou fazer algumas considerações finais. A primeira é que acreditamos que os jogos sociomotrizes de cooperação são um conteúdo que deve ser estimulado nas aulas, e são importantes. Eu achei que foram um tipo de conteúdo, como geralmente a gente costuma trabalhar mais aspectos envolvendo competição, né? Então, essa forma de trabalhar jogos cooperativos de sociomotrizes de cooperação foram extremamente importantes, e
serviram muito na questão da reflexão sobre a disciplina dos alunos, né? E pode permitir a compreensão de que há possibilidades diferenciadas de participar das atividades corporais, que não estejam somente ligadas ao caráter competitivo. Quando acompanhadas de reflexões sobre os valores atitudinais, podem ajudar na resolução, amenização, em relação aos problemas em disciplina nas aulas de educação física. Bom, quanto às minhas percepções, tivemos algumas dificuldades iniciais, né, principalmente em relação à construção do diálogo com a turma, houve um pouco de dificuldades no começo em relação às horas de conversa, mas com o tempo foram estabelecidas relações mais positivas, porém, em relação à indisciplina da turma, acredito que o projeto ajudou os alunos a pensar sobre o problema. Eu penso que o trabalho foi bom, desenvolver as horas de conversa foi muito legal, porque teve essas dificuldades em relação iniciais, né, com a roda, mas também ajudou que a gente pudesse conversar mais, adquirir um grau maior de, vamos dizer assim, entre aspas, intimidade, que permitiu que a gente pudesse desenvolver o tema, e conversar bastante sobre temas que foram importantes, hein, somente na questão de pensar em disciplina, né, de analisar a disciplina, refletir sobre ela, né. Mas, assim, a gente sabe que a indisciplina não é um problema que vai acabar com aulas, com 8 aulas, né? A gente sabe que a indisciplina precisa de uma continuidade em relação a... A gente precisa de uma continuidade em relação principalmente envolvendo toda a comunidade escolar, né? Isso é extremamente importante. E, às vezes, um trabalho conjunto entre todos os professores, entre toda a escola, porque a disciplina é um problema que acontece bastante e todo mundo tem que participar para que esses problemas possam ser resolvidos. Algumas referências, né? Queria fazer uns agradecimentos agora. Primeiro, a coordenação do programa de mestrado profissional em rede, PROEF, os professores da PROEF da Universidade Federal de São Carlos. Muito obrigado, Osmar, Glauco, Dani, Yara. Desculpa, gente. Especial meu orientador, Sr. Glauco, pela paciência que vem tendo comigo nessa caminhada longa, ou curta, né? Muito obrigado. Foi essencial e transformador. Desculpa, Glauco. É que tem muito trabalho para você aí. Tava tartaruga querendo caçar lebre, né? Então sempre estava bem atrasado nas coisas. E nesse trabalho aí, me desculpa. Eu queria fazer um agradecimento especial a vocês aí do Polo de São Carlos, os amigos, né? Foram importantes também, né? Quando você tá meio assim, outro vem e te ajuda. Queria fazer um agradecimento especial à professora Soraya Cristina Darido, né? Que o programa tem muito a agradecer a ela, né? Que ela que teve esse sonho e está vendo agora tudo realizando. Espero que, não sei se essa mensagem vai chegar a ela, mas espero que chegue, né? Dizer que muito obrigado mesmo por tudo. E eu fiz uma coisa aqui, não sei se eu podia, Glauco, você me perdoa, tá? Viva Paulo Freire! Agora eu vou mostrar o produto, gente. Valeu, Luiz. Pode sim. Enquanto você prepara, né, aí o produto, só para comentar contigo que meu agradecimento, a tua homenagem à professora Soraya chegou nela sim, viu? Ah, bacana, legal. E ela ficou muito contente. A gente soube disso. Ah, maravilha, obrigado. Pessoal, agora o Luiz aí, uns 3 minutinhos, vai só passar rapidamente a ideia do produto, né, que ele fez, o que a gente chama de produto educacional relacionado à dissertação, né? A ideia do produto é que tem um material mais acessível ao pessoal que não faz o mestrado, né? Então, aos professores, aos colegas da área, para que possam, de certa maneira, entender o trabalho que foi feito na dissertação, tá? Então, o Luiz apresenta agora uns 3 minutinhos, Luiz, por favor. Obrigado. Tá, só um minutinho. Deixa eu ver se consigo. Tá aparecendo. Deixa eu... Não tá aparecendo meu trabalho aqui, só um minutinho, gente. Desculpa aí, por favor.
Na tela, não está aparecendo. Colocou lá no apresentar agora, Luiz? Então, eu coloquei, mas ela não tá... Deixa eu ver se tem que fechar essa tela aqui da apresentação. Luiz, se quiser, eu coloco aqui no meu e você vai falando. Eu estou com ele aberto aqui. Ah, pode ser que não está aparecendo, Glauco. Tô dando... Osmar, obrigado. Se fizer esse favor, eu agradeço. Estou tentando aqui, vamos ver. Ah, agora foi, Osmar. É do Osmar. Bom, Osmar, por favor, clica no ocultar. Aí, obrigado. Vamos lá, Luiz, rapidinho, por favor. Ah, tá. Pessoal, aqui, como a gente desenvolveu uma unidade didática chamada Jogos Sociomotrizes de Cooperação, nosso trabalho foi mostrar, né, essa unidade didática, como foi feito as aulas, o que cada objetivo de aula tinha, né? A gente tinha Peraí, Luiz, só um minutinho, Luiz. Perdão. Oi, pode falar. Agora está entrando a sua apresentação e não a do Osmar. Ah, você quer que eu vou fechar, então? Você quer que eu feche? Amplia a tua. Isso. Aí o Osmar fecha a dele. Isso, agora estamos vendo a sua já. Tá? Obrigado, Osmar. Vamos falar rapidinho. Obrigado, Osmar. Então, aqui foi a nossa unidade didática, Jogos Sociomotrizes de Cooperação, que a gente colocou, foi desenvolvido nas aulas, né? O que pode ser feito, trabalhado, algumas atividades que podem ser trabalhadas e os objetivos para aquelas aulas. Então, a gente montou uma unidade didática, a gente, no princípio, a gente mostrou explicação sobre a disciplina, sobre jogos sociomotrizes de cooperação, né, para que não haja essa confusão e tal, tudo mais. Aí as aulas e algumas considerações finais. A gente fez uma apresentação do nosso trabalho, né, o que é o nosso trabalho, os objetivos do nosso trabalho, fizemos a introdução, discutimos um pouco o que seria disciplina, né, o que seria esse conceito em disciplina, colocamos alguns autores que trabalharam com o tema da disciplina, falando sobre jogos sociomotrizes de cooperação, dando uma definição do que seriam esses jogos, e aí a gente começava, assim, o trabalho. Coloquei como, em vez de colocar introdução, objetivo, eu tentei colocar uma frase que fosse mais chamativa, assim. Então, para começo de conversa, né, sempre tem para começar a aula tem começo de conversa, que é iniciar com a roda de conversa feita pelos alunos, o professor fala sobre a unidade didática, aborda o tema da disciplina, depois o que queremos, né, que seriam os objetivos, levar os alunos a compreender a proposta da pesquisa, promover o diálogo, o debate sobre a turma disciplinada. Aí, atividade 1, né, geralmente duas atividades, né, a gente tentava trabalhar com duas atividades, e sempre no final e para terminar, que é a roda de conversa sobre as vivências, percepções dos alunos. E assim segue esse modelo, né, durante as 8 aulas que tem, né, e as atividades, todas elas sem nenhuma intervenção, sem nenhuma proposta competitiva, né, e é isso que era o objetivo nosso. Vou passar um pouco rápido, e por aula por aula, né. Aula 7, defini 8 aulas aqui. Tivemos aqui, como a gente tinha muita dificuldade, só um detalhe rapidinho, a gente tinha muita dificuldade, mesmo nos jogos cooperativos lá do Broto, de achar atividades cooperativas que fossem somente cooperativas, né? Que o pessoal trabalha muito com atividades que a gente chama de jogos de cooperativos, cooperação oposição, né? E, então, às vezes, era muito difícil de conseguir só trabalho cooperativo. Então, no caso aqui, a gente precisou até criar alguns jogos, né? Teve um que eu fiz daquela brincadeira a raposa, galinha, que tinha que levar o barco. Uma brincadeira que agora não me lembro. Mas tivemos que construir algumas também. Fizeram algumas considerações finais, né? Algumas referências. E aí, espero que tenham gostado.
Perfeito, Luiz. Eu quero agradecer aí a sua apresentação, e só lembrar aí o pessoal que está assistindo, né? A gente está ainda no processo, então agora a banca vai arguir o trabalho do Luiz, tanto a dissertação e, se possível, fazer algumas considerações sobre o produto, né? Então esse material ainda não está totalmente finalizado, e assim que tiver, a gente vai disponibilizar para todo mundo, tá? Então, eu vou encerrar agora a gravação dessa etapa, né, 2 minutinhos, e já, é só fazer esse procedimento aqui, e já eu abro a conversa novamente para que os membros da banca possam fazer a arguição, tá? Um segundinho.